Deus, nós queremos colocar, Pai, a nossa vida diante de Ti, Deus. Senhor, como o pastor orou, Pai, o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso. Tu és o eu sou, o Yahvé, mas o Senhor também é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que saiu, Pai, de toda a glória que era dada ao Filho e veio à terra, foi cuidado por uma mulher, teve os seus primeiros passos, participou de ensinos humanos, participou, Pai, assim como o pai dessa terra, José, que ensinou a ser um carpinteiro. Mesmo com toda a sua glória, você se despiu para vir e se entregar em nosso favor, porque o Senhor desejava reconciliar o homem com Deus. E Pai, nessa noite, Espírito Santo, nessa noite nós não podemos estar aqui se o Senhor não nos revelar algo mais profundo. Existe algo mais profundo e nós queremos ir nesse profundo do Senhor, porque Deus, nós não podemos permitir um dia sequer da nossa vida sem se relacionar e sem conhecer mais um pouco do Senhor, Pai. Pai, Paulo, um homem muito experimentado, um homem que viveu muitas coisas. Quando ele tinha 60 anos de idade, ele queria dizer que ele queria conhecer o Senhor ainda. E Pai, quem somos nós, Pai? Porque nós conhecemos muito pouco. E que nessa noite que o Senhor possa nos dar uma porção, Pai, da Tua presença, da revelação da Tua palavra. Nos dê uma porção do pão que é o Senhor Jesus, Pai, nessa noite. Não nos deixe passar uma vida em que a gente venha se acostumar com a Tua presença, que a gente se acostume a vir aos cultos, mas que a cada culto seja uma transformação de vida, em que a cada relacionamento seja algo que seja mudado no nosso coração, porque um dia, Pai, nós seremos uma igreja glorificada, mas enquanto isso, Pai, nós militamos contra a carne, nós temos a nossa guerra que é contra principados e potestades, e Pai, nós precisamos, Pai, a cada dia estar mais distantes do pecado, porque santidade está separado, que a santidade do Senhor recaia sobre a sua igreja, recaia sobre as nossas vidas, Pai, porque nós desejamos o Senhor, e sem santidade nós não conseguimos ver o Senhor. Traga santidade, traga amor no nosso coração, Pai, e é isso que nós te pedimos hoje. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Nós desejamos o Senhor mais do que tudo na nossa vida. Nós sabemos que essa terça-feira não é uma terça-feira comum, porque nós estamos na Tua presença, Pai. E isso é o mais importante, que o Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está bem? Hoje o tema que eu quero falar com vocês é: sempre lembre da origem. Sempre lembre da origem. E aí eu quero que vocês abram a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25. Você consegue ir para mim, Diogo? Fazendo um favor? 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25. Nós vamos ler três textos hoje. João 2, 24 e 25. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Enquanto o Dioguinho abre ali, vou ler aqui, tá, gente? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos faz, a vida eterna. Então, no versículo 24, essa carta de João é uma carta em que João está escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele está sendo pastor. Então, quando você vai ver, bota no versículo 24 para mim, fazendo um favor, pode deixar até no 24.
Você vai ver João nas cartas, e eu até indico você a ler as cartas de João para você entender um pouco do amor, porque era uma igreja que tinha se perdido do amor das primeiras obras. Nós vamos ler isso. Mas uma coisa que ele quis dizer é, olha, se você permanecer naquilo que você ouviu desde o princípio, Deus, o Filho e o Pai permanecerão em vós. Agora eu te pergunto, você lembra quando você chegou na igreja? Você lembra como que você chegou na igreja? Como que foi a sua primeira vez? Quem que se converteu nessa igreja? Ou na sala nessa terra? Então, se você não se converteu nessa igreja, tente lembrar quando você se converteu em outra igreja. Como que você estava? Como que estava o teu coração? Quem lembra desse dia? E vão se passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Para alguns já passou, né? Desse dia, e você sempre vai se lembrar de cada detalhe. De cada detalhe que Deus fez com você. Eu me lembro quando eu cheguei nessa igreja, eu estava sentado exatamente onde, e não foi por querer não, estava sentado exatamente onde eu sentei hoje, e não foi por querer não, agora que eu lembrei disso. Não levantava nem a mão, porque eu tinha vergonha de tudo. Minha mãe está aqui, ela é prova disso. E aí eu lembro que ao passar do tempo, eu fui na revisão de vida na semana seguinte, foi ali que eu me converti, lá ajoelhado, lá na igreja do centro, vendo todo mundo chorar. Eu falei, Deus, eu também quero chorar. E aí eu comecei a chorar, porque eu senti o amor de Deus de uma forma muito profunda, e eu tenho certeza, ou quase certeza, que você também chorou nesse dia. Quando a gente é tomado pelo amor de Deus, a gente, cara, é como se a gente entendesse o seguinte: eu nasci para isso, sabe? Isso é o meu lugar. Esse é o lugar que eu sempre tenho que estar. Então João está falando assim: o que você ouviu no início? No princípio, aquele amor de Deus, aquela comunhão com a igreja, aquele desejo que você tinha, que eu tinha, de sempre estar envolvido na casa de Deus, que infelizmente ao longo do tempo pode ser que se perdeu, pode ser que foi se deixando de lado. Tanto esse relacionamento profundo com Deus, quanto também o relacionamento com o irmão. A comunhão que você talvez tenha com a igreja. Lá no início você sempre queria estar envolvido com os movimentos da igreja, com o ambiente da igreja, com as pessoas da igreja, mas que ao passar do tempo, por diversas coisas, talvez você vai se deixando de lado. É o que Jesus fala, que quem não for como criança não é digno do reino de Deus. E não é sobre uma criança em si, porque uma criança em si ela é imatura, ela não tem consciência das coisas. Mas Jesus está falando, elas têm uma coisa que nós precisamos, que é o quê? Esse amor puro, esse desejo de estar com pessoas. Uma criança gosta de estar sozinha, gente. Uma criança, bebê, não estou falando de adolescente gosta. Adultos também. Mas criança não gosta de estar sozinha. Nós precisamos gerar sempre esse desejo. E se você perdeu esse desejo, tenta lembrar aonde que você se perdeu nesse desejo. Deus não deseja de nós que tenhamos viver uma vida, passar uma vida em que a gente ande por muitos caminhos, mas a gente se esqueça da origem, do princípio, daquilo que Deus falou conosco no início. Porque senão nós perdemos o nosso coração. E se nós perdemos o nosso coração, nós perdemos a nossa vida. Nós perdemos tudo que nós temos. Porque nós nos tornamos pessoas que seremos moldados pelas circunstâncias da vida. Seremos moldados porque se a vida faz isso, aí eu vou me moldar para passar por isso. Se a vida faz aquilo, eu vou me moldar. Ah, mas se alguém fez alguma coisa comigo, eu vou criar uma crosta e ninguém mais vai me atacar. Ao longo da vida nós precisamos ter uma consciência que o amor tem que ser puro. O amor tem que ser como de criança. Porque quando Deus te pegou, naquela primeira vez que você se converteu, você não segurou o choro. Não foi assim? Chorava até soluçar. Ou se não foi assim, você sentiu um amor em que você está aqui até hoje por causa daquele dia. Todos concordam comigo?
em que você olhou e entendeu, olha, é isso que eu preciso. Talvez você chegou todo arrebentado da vida, como eu, todo machucado, desiludido de você mesmo até. Mas Deus te deu Ele reconfigurou a sua vida. Ele te deu identidade, Ele te deu paternidade, Ele te colocou para perto. E é o que o Salmo fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. E você sentiu esse descanso de Deus, não o descanso da vida. Eu estava falando com o Diogo, com a Isa aqui, que a gente foi para Peribé. Gente, que calor, meu Deus do céu. É 2 ventiladores para dormir, não dormia. Aí Débora falou uma coisa hoje que foi verdade. Falou, parece que eu não dormi 4 dias. A gente chegou em casa 10 horas da manhã, eu cheguei em casa, dormi. Deu de tarde, eu dormi de novo, coisa que eu não faço. Ela também, cada momento que a gente podia, a gente dormia. Só a Laura que não, a Laura é diferente. Mas eu não estou falando desse descanso, porque eu vou chegar em casa agora e vou dormir de novo. Eu estou falando de um descanso que existe, que lá em Lucas 24 fala sobre um momento em que Jesus tinha acabado de ressuscitar, mas os discípulos estavam todos eufóricos dentro de uma casa. E a Bíblia fala ali que as portas estavam trancadas, as janelas estavam trancadas, e eles estavam apavorados, com medo. E aí Jesus sai lá de Emaús, e aí ele do nada ele aparece com eles lá e ele fala assim, Pai seja convosco. Eu estou falando desse descanso que muitas das vezes nós perdemos por culpa nossa. Não é sobre o que os outros fazem comigo, não é sobre o que eu faço como pecado, porque o pecado, a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabundou a graça. Porque quando você se arrepende, a graça de Deus está superabundando o pecado. Então, ou seja, Ele te perdoa. Esse mesmo capítulo de João fala que pelo sangue de Jesus, capítulo 2, ele fala um pouquinho antes, ele fala, pelo sangue de Jesus, nós somos perdoados. Eu estou falando em que nós precisamos viver uma vida em que nós sempre vamos lembrar da origem. As terças-feiras tem falado aqui sobre posição. E a nossa posição, você pode ter a posição de soldado, você pode ter a posição de vencedor, posição de seja lá o que for. Nós vamos ver aqui um exemplo. Mas se você não lembrar da origem, você perde o teu coração. Porque você acaba se achando mais do que o outro. Você acaba achando que sabe mais do que o outro. Você acaba achando que você é um pouco superior do que o outro. E você não se arrepende. Você não perdoa. Sabe, quando você não perdoa, a Bíblia fala que esse é um pecado em que Deus não te perdoa. Se você não perdoar o irmão que está do seu lado, Deus não vai te perdoar. E aí você vive uma vida que não existe perdão, mas existe culpa, existe peso e existe algo que é a raiz da amargura, que fala lá em Samuel, quando tinha aquela mulher que é a mãe de Samuel, a Ana. Depois você lê essa história, se você quiser entender sobre a raiz da amargura. Eu não vou entrar nesse assunto, mas nós precisamos viver isso, gente. Nós precisamos viver uma vida em que a gente sempre lembre da origem. Cara, eu vou contar um pouco sobre mim, mas eu quero que você lembre um pouco do como que você era nesse início em que você era novo convertido. Eu me lembro que eu vinha pra cá para aprender bateria. Fiquei 6 meses, 6 meses vindo no ensaio sem tocar, já sabendo tocar. Só sentado, porque a equipe de louvor, isso vai lembrar disso, era lotada, lembra? Acho que tinha 4 ou 5 bateristas, eu ficava sentadinho. Segunda-feira, que era o ensaio de louvor, lembra disso? As segundas-feiras, e aí eu ficava sentadinho, só ficava olhando. Mas eu desejava estar nesse ambiente. Eu ansiava estar nesse ambiente. Aí eu saía da escola, vinha em casa, almoçava, pegava a bicicleta, ia para o Senai, voltava para cá de tarde, no finalzinho da tarde, ficava tocando bateria de segunda a sexta. E sábado vinha para cá também. E eu lembro um dia, esse dia me marca muito e mexe muito comigo, em que eu estava tocando bateria, eu estava cansado de tocar bateria, não aguentava mais tocar bateria para aprender. E aí eu falei, cara, mas eu não quero ir embora desse lugar. E eu deitei, literalmente eu deitei aqui, eu dormi aqui. E aí, esses dias eu estava aqui no culto e Deus falou assim, Mateus, lembra desse coração. Eu não estou falando de mim, sabe, só. Eu quero que você lembre de você. Lembre desse coração que desejava
por uma coisa só, que é estar envolvido como igreja e estar na minha presença. E não estou falando que você não tem esse envolvimento, que você não deseja estar como igreja, que você não deseja a presença de Deus, mas será que esse é o ponto principal da nossa vida? Precisamos ter um ponto principal da nossa vida, é desejar Deus mais do que tudo. Desejar estar com Deus mais do que tudo. Esses dias já tem um tempo eu estava conversando com a Débora e Deus me deu uma palavra sobre mim, sobre a minha família. Que a minha missão é a minha família. E a missão da minha família é a igreja. A minha missão é a minha família. A missão da minha família é viver a igreja. Eu estou aqui na igreja, nós estamos aqui na igreja, não é sobre quem prega, não é sobre quem faz, é sobre quem está junto. É sobre nós estarmos juntos em comunhão. Isso é a nossa origem. Isso é para esse lugar que nós vamos, gente. O Éden, quando foi criado, o Éden foi um lugar em que Adão tinha duas ações ou dois propósitos, que era cultivar e guardar. A igreja tem esse propósito de cultivar a comunhão com Deus, cultivar a comunhão com o próximo e guardar o ambiente. Temor. Só que o Éden é tão importante que Deus aboliu o Éden, né? Acabou com o Éden. Até hoje, historiadores, você pode pesquisar, eles tentam buscar onde que é o Éden. Geograficamente, eles não conseguem achar, porque o Éden está no céu. E a Bíblia fala que no final dos tempos, quando tudo estiver organizado, Deus Pai virá sobre o céu e Ele vai implantar o Éden novamente. Por que eu estou falando isso? Porque é a origem. A origem do homem é cultivar e guardar a presença de Deus e a comunhão com o próximo. Nós seremos uma igreja glorificada. Sabe o que é uma igreja glorificada? Não existirá pecado, não existirá fofoca, não existirá as paixões desse mundo. Existirá uma coisa só: nós vamos cultivar e nós vamos guardar. Essa é a nossa origem, mas ao longo da nossa vida acaba se perdendo. A gente acaba se perdendo porque muitas coisas que nós precisamos fazer e devemos fazer, só que nós temos que fazer com um objetivo. Eu não posso perder a minha origem, eu não posso perder o meu coração. Vamos abrir 1 Samuel 12. Esse eu acho que eu vou precisar de você, Dioguinho, que são 14 versículos. Vamos ler a Bíblia, 14 versículos. 1 Samuel 12, versículo 1 até o 14. Aí versículo 1 em diante, até o 14. Vamos acompanhar juntos aqui? Peraí, gente, eu acho que eu não tenho errado. Deixa eu ver na minha Bíblia aqui. Eu não sei se é 1 ou 2 Samuel. É 2 Samuel, veio. Esse fala sobre Saul, hein? Deixa eu ver aqui, 2 Samuel 12. É isso mesmo, 2 Samuel. Obrigado. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ele comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia.
Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Só tem. Nós estamos falando aqui de um homem que a Bíblia relata ele como um homem segundo o coração de Deus. Mas em um momento da vida dele, ele perdeu o coração. E ele perdeu o coração por quê? Vamos entender essa história. Essa história, pronto, depois que já, de todo o contexto de Davi, que nós já sabemos que ele foi ungido por Samuel, em que ele passou 21 anos correndo de Saul querendo matar ele, ele tendo oportunidade de matar Saul, que a Bíblia fala que um dia Saul estava passando em uma caverna, e aí Davi teve vontade de matar Saul, só que Deus falou para ele para não matar, ele cortou apenas a capa de Saul. Então eu estou falando o quê? Um homem que obedecia a Deus, um homem que não tinha perdido o coração até aí, só que ele se tornou rei. E nisso que ele se tornou rei, existia um momento que era a época dos reis estarem na batalha, e ele não foi na batalha contra os amonitas. E aí nessa batalha, ele estava na casa dele, no seu palácio, na sua casa, vamos dizer assim. E ele olhou uma mulher chamada Betseba. E essa mulher, cara, foi o objeto de desejo para Davi. Porque ela estava tomando banho um pouco, meio que nua, não estava completamente. E aí o que aconteceu? Davi mandou o seu servo, nem chamar não, obrigar Betseba a vir até ele. E aí nisso ele obrigou Betseba a ter relações com ele, e ela ficou grávida. E aí Davi sabia que isso seria um escândalo. Ele poderia ser até apedrejado, porque a lei fala que o homem que adultera deveria ser apedrejado. Lembra da mulher que jogava as pedras? De Jesus, quando estava lá? Só para vocês entenderem o contexto. E aí nesse contexto, Davi faz uma armadilha para que os homens de Deus, os soldados lá, colocassem Urias à frente do pelotão na guerra, e aí ele sabia, ele tinha certeza que Urias seria morto. Davi matou Urias. E aí o profeta Natã, Deus fala do profeta Natã, ele sai de onde está, vai até Jerusalém, até Davi, e aí ele toca no ponto principal, ele toca na origem de Davi. Davi, antes de qualquer coisa, ele era pastor de ovelha. Sendo pastor de ovelha, era naquele lugar que Deus encontrava com Davi, quando ninguém via. Quando ninguém olhava para Davi, Davi tinha relacionamento com Deus. Quando ninguém está olhando para você, você precisa ter uma coisa, ter relacionamento com Deus. O que Deus deseja de nós é que nós venhamos nos relacionar com Ele a todo momento. Somos tão religiosos que às vezes nós queremos nos relacionar somente nos cultos, somente nas células, somente nos discipulados. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Pai, no nosso trabalho, na nossa vida social. A cada momento a nossa atitude tem que ser uma atitude de relacionamento com Deus, estarmos atentos, sensíveis a Deus. E assim Davi era. Tanto que Davi tinha força para matar leões, ursos. E eu fico imaginando Davi chegando diante do pai dele, dos irmãos dele: olha, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Eu matei o urso, o leão. E os irmãos: tá de brincadeira, você desse tamanho.
Eu te falo isso porque existia uma rejeição, isso é bíblico, existia uma rejeição do pai da família com Davi. Não importa o que as pessoas pensam de você. Querido, eu vou falar uma coisa muito séria. Não importa nem o que as pessoas falam de você. Porque se você fizer o bem, as pessoas vão falar. E se você fizer o mal, as pessoas vão falar também. É óbvio que você tem que ser agradável. Paulo, na sua carta de Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 34 ou 35, Paulo fala assim, antes ele fala que ele não tem que ser pedra de tropeço para ninguém, né? Também não adianta as pessoas falarem mal de você de algo que você também errou. Você tem que se consertar. Mas ele fala o seguinte no versículo posterior, ele fala assim, eu desejo ser agradável, me tornar agradável. Não é agradável para Deus, é agradável para as pessoas. Isso que nós precisamos. Mas, voltando, não importa o que as pessoas falam de você, você tem que manter a sua posição na origem. E qual é essa origem? É o amor puro diante de Deus e diante das pessoas. É guardar o ambiente da sua casa, é guardar o ambiente do seu trabalho, é guardar e cultivar também. Porque às vezes nós guardamos muito e esquecemos de cultivar. Sabe o que é guardar o ambiente? Às vezes a gente está muito preocupado com os serviços da casa, mas a gente esquece do relacionamento que é o cultivo. Sabe o que significa culto, gente? Culto vem do termo grego cultus. Essa palavra do grego cultus, que significa cultivar. Nós estamos cultivando não apenas um relacionamento com Deus. Nós estamos cultivando um relacionamento com as pessoas. Isaías 6, Isaías tem a revelação do trono de Deus. E é muito interessante porque nós falamos que os anjos estão cantando. Espera aí. Se você olhar lá, a Bíblia é bem clara. Ela fala, eles falam uns para com os outros. Ele é santo. Olha, ele é santo. Santo. Oh, ele é santo. Sabe o que isso me marca muito? Eles cultivam entre eles a santidade de Deus. E não é apenas um movimento de adoração em que você fecha os seus olhos e somente fica conectado com Deus. No momento de adoração na igreja de louvor, vez ou outra, abre o seu olho. Se você está cansado, está chateado, está triste nesse dia, abre o seu olho e olhe para a igreja adorando. Isso vai trazer fé no seu coração. Isso vai incendiar o seu coração, porque a nossa origem é cultivar o nosso relacionamento com as pessoas também. E essas pessoas que nos levem para perto de Deus. O nosso grande problema é que muitas das vezes nós cultivamos nossos relacionamentos com pessoas que apenas pisam na gente. E muitas das vezes nós não sabemos que essas pessoas pisam na gente. Sabedoria. Sabe qual é o princípio da sabedoria? É o temor, é a presença. E o princípio do temor é a presença de Deus. Para você ter sabedoria na sua casa, traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Para você ter sabedoria no seu trabalho, traga a presença de Deus para dentro do seu trabalho. Para você ter sabedoria aonde você passar, traga a presença de Deus para aquele lugar. Porque aonde o Espírito está, ali há liberdade. E aí Paulo também diz assim, acaso o Espírito não habita dentro de vós? Ou seja, o Espírito está com você aonde você andar. E aonde você andar tem presença de Deus, amém? Amém. E aí voltando. O profeta Natan, ele toca na origem de Davi. Ele fala assim, Davi, um homem era muito rico. Ele tinha ovelhas. E aí pegou no ponto de Davi. Porque Davi sabia cuidar de uma coisa muito bem. Que era o quê? Ovelha. Davi era pastor. Se uma ovelha se perdesse por causa do leão, ele protegia as 9, ele guardava as 9 e ele ia atrás da ovelha que se perdeu. E não importa o que fosse, se fosse leão, se fosse urso, eu acredito que Davi deve ter matado mais alguns bichos que tentaram pegar, entendeu? A gente fala de leão e de urso porque são coisas mais pavorosas, sei lá, dão mais medo. Mas Davi sempre se importou com uma ovelha se for. Lembra que Jesus também fala sobre isso? Da 99, e aí uma que se perdeu, e aí ele deixa as 99 e vai lá buscar uma que se perdeu. Por quê? É cuidado. Ele sabia cuidar de ovelhas. E aí Natan
trouxe essa sabedoria para ele. Foi um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, mas tinha um homem que tinha filhos e tinha um cordeiro. E esse homem, quando chegou na casa desse homem rico, esse homem pobre chegou na casa do homem rico, o homem rico não quis matar uma ovelha para alimentar, para eles cearem junto, para eles comerem junto. E aí Davi falou, furioso, não, esse homem tem que pagar 4 vezes mais, ele tem que ser amaldiçoado 4 vezes mais o preço dessa cordeirinha. E aí Natan vira para ele e fala assim, esse homem é você. Esse homem é você. Ele não está falando sobre o ato de Davi ter matado Urias. Ele está falando que Davi, você perdeu o coração de pastor. Você era pastor de ovelhas. Você cuidava das ovelhas. Você se importava com as pessoas. Davi, aonde está o teu coração? Davi, lembra da origem em que eu encontrava-me com você quando você estava lá cuidando das ovelhas? Quando você estava fazendo o serviço do seu pai? Lembra da origem, lembra do início. Origem, tem gente que eu estava lendo ali, você lembra, irmão? O significado da origem é lembrar do caminho inicial e que você permanece até hoje por causa desse caminho inicial. É mais ou menos assim no dicionário, né, irmão? Ou seja, termo origem significa o quê? Lembrar não, o caminho inicial que te faz permanecer até hoje. Achei isso incrível, cara. O que te faz permanecer até hoje é o início. E se você não está permanecendo por causa do início, ali na frente você perdeu, vai se perder, ou vai acontecer alguma coisa, sabe por quê? Você já perdeu o seu coração no meio do caminho. Deus não deseja o seu serviço, gente. Será que a gente pode entender isso? Deus não deseja o seu serviço. Deus deseja o nosso coração como igreja. Mas Deus não deseja só ter o coração do Diogo, só ter o coração da Ilza, só ter o coração da minha mãe, da Beth, só ter o coração da Fatinha, individual, sabe? Isso que eu estou querendo dizer. Deus deseja ter o coração da igreja, em unidade. E a gente se lembre do início. E o início de cada um é interligado, porque é tudo voltado para uma coisa só, o amor de Deus. Porque o amor de Deus é aquele que lança fora todo medo, é aquele que nos traz para perto, pega um rebanho e junta um rebanho. E o rebanho junto, sabe o que acontece? Quando um está com frio, o outro está lá do lado dele, se apertando, se esfregando lá nele, porque a ovelha é assim, ela anda juntinha. Lá na casa do pai da pastora Júlia tinha, não tinha? Naquele sítio? Era ovelha que tinha? Eu lembro que uma vez, eu só não lembro se era ovelha, porque eu também tinha cabra, né? Mas andava junto, eles andam junto. E gente, às vezes a ovelha vai machucar uma outra, porque anda tão junto que machuca. A igreja é o lugar também de você ser machucado pelas pessoas, porque Deus está te curando de alguma coisa. E nós precisamos apenas lembrar de uma coisa: aconteceu alguma situação ruim com você, ou o irmão te feriu alguma coisa, gente, teremos maturidade, senta e conversa e resolva. Quantas vezes que eu já fiquei deixando situações na minha vida passar? Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Eu deixei 10 anos uma situação na minha vida travar o meu coração. Por quê? Não vou resolver. Sou orgulhoso. Não falava que eu era orgulhoso. Eu queria dar todos os exemplos possíveis para que as pessoas achassem que eu estava certo. E por mais que eu estivesse certo, eu estava errado. Porque Deus não me chamou para ter razão. Deus me chamou para ter paz. Deus não te chamou para ter razão. Deus te chamou para ter paz. Libera as pessoas que te machucaram. Libera as pessoas que te feriram. E já libera as que vão te ferir também. A nossa vida é assim. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Eu nunca vou esquecer essa palavra da Bispa Ana. Isso foi no Paz no Lar que a gente teve. Primeira vez que a gente passou Paz no Lar aqui, não sei se vocês lembram disso. Que a gente foi lá para o Rio fazer um treinamento. E nesse treinamento ela pregou exatamente sobre isso. Nós temos paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Isso é ser igreja.
Davi perdeu o coração nisso. E foi muito interessante porque o ponto que Natan falou foi o ponto inicial. Quem você era, né? Quem você era? Quem você era quando você se converteu? E quem você é hoje? Se o teu coração mudou uma vírgula, volte e se conserta. Porque eu sei o que eu preciso me consertar. Eu sei o que eu preciso fazer. Quase todo mundo sabe a minha história um pouco. Mas eu sempre tive um sonho muito grande. Eu sempre lutei por esse sonho ministerial que é ser pastor. E esse sonho se perdeu ao longo do tempo. E hoje, eu olho para Deus e falo, Deus restaurou esse sonho em mim. Mas eu falo para Deus, Deus, mesmo que eu não seja, isso para mim não faz diferença. Porque a maior diferença que vai fazer na minha vida é ter comunhão com os meus irmãos. Eu anseio pela comunhão dos meus irmãos. Eu não anseio por um ministério. Eu não anseio por ser pastor, por ser líder de louvor, por ser ministro ou por ser qualquer outra coisa. Eu anseio por uma coisa só: comunhão com os meus irmãos. É isso que eu anseio. Porque se eu tiver uma comunhão com os meus irmãos, eu sei que eu vou ter uma comunhão com Deus mais simples, mais fácil. Que possamos amar como Jesus nos amou. Ter o mesmo sentimento que Cristo. A Bíblia fala sobre isso. E o sentimento de Cristo é amar sobre todas as coisas. Paulo também, na carta aos Coríntios, eu tenho lido o Novo Testamento, e aí essas 2 últimas semanas eu passei por Coríntios, e algo que me marcou muito em Coríntios foi sobre os problemas que a igreja de Corinto tinha. A igreja de Corinto era a igreja mais problemática da Bíblia. Gente, tinha problema para tudo quanto é lado. Mas Paulo diz assim: eu coloco os interesses de outras pessoas acima dos meus interesses. Eu coloco o interesse das pessoas acima dos meus interesses. Se alguém está necessitado, eu vou tirar da minha casa o mantimento e vou colocar lá, porque eu confio no meu Deus. A fé que está sobre mim é uma fé que... A fé não é sobre aquilo que nós vemos, né, gente? O que a Bíblia fala? A fé é a certeza das coisas que não vemos. Ter fé é sair desse mundo natural e entrar no mundo espiritual. Todo mundo sabe que eu operei recentemente, em outubro. Foi outubro, né? Foi. E aí eu ia voltar agora para trabalhar, em fevereiro. Início de fevereiro, primeiro. Cheguei lá, dia 31, falei, vou voltar, graças a Deus. Aí viraram para mim e falaram assim, Mateus, vamos te botar de férias. E provavelmente pode acontecer o que eu não estava querendo, né, de ser mandado embora. Não sei, tenho orado sobre isso. Mas eu falei, tenho falado isso com a minha esposa. Essa noite eu até tive um sonho, né, voltando do trabalho, de mandando embora e tal. Aí deu aquela ansiedade, que a gente é carnal também, né, deu ansiedade, deu nervoso e tudo mais. Já não estava dormindo direito, que eu estava lá naquela cidade boa, quente. E aí eu falei com Deus, nessa madrugada eu falei, Deus, eu sempre orei sobre isso, e hoje eu orei com mais fé. Eu falei, eu confio no Senhor. Confio no Senhor. Sexta-feira eu tive uma resposta de uma situação judicial, e eu falei, cara, é isso. Se as coisas estiverem caminhando para esse lado, eu vou confiar, porque a minha fé não está naquilo que eu posso tocar, está naquilo que Deus vai me dar. Eu não quero estar vivendo uma vida como eu já vivi muito, em uma vida em que eu preciso ter o controle das coisas, sabe? Quantas vezes nós queremos ter controle das nossas coisas? E a nossa origem, aquilo que nós fomos criados, é para viver uma vida em que nós confiamos plenamente na vontade de Deus. Agora, falar é fácil, né, Deus? Falar é moleza, falar é fácil, falar é tranquilo. Agora, viver na prática, por isso que Paulo diz, eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo. E não foi só marcas de apedrejamento, de naufrágio, de tentativas de homicídio que fizeram com Paulo uma vez lá em Macedônia. Paulo tendo que descer pelo muro, né, no cestinho. Paulo não está querendo dizer isso, ele está querendo saber quais são essas marcas. A marca da minha fé. Por mais que eu passe situações difíceis, por isso que Paulo diz, eu sei viver na bonança e eu também sei viver na escassez, porque quem me dá o meu sustento não é a minha mão, a minha força, a minha mão, a minha força, mas quem me dá o meu sustento é a minha fé em Deus, porque Ele pode prover todas as coisas. Essa é a nossa origem. Esse é o lugar que nós precisamos sempre estar. Amém, gente?
Amém? Eu teria mais coisas para falar, mas eu não vou falar. Depois eu vou passar esses esboços para vocês lá no grupo. Mas que possamos ter esse coração, sabe? E que coração é esse? Que a gente não perca a nossa essência. Por causa de tantas coisas nós perdemos o nosso coração. E nós somos enraizados em pecados, em vícios, em amarguras, em situações que a vida trouxe. E parece que nós plantamos raiz sobre esse lugar e nunca parece que a gente consegue sair desse lugar. Mas Deus não nos chamou para enraizar a nossa vida sobre este lugar. Deus chamou para a gente enraizar a nossa casa sobre a rocha. E Pedro diz que a rocha, a pedra angular é o Senhor Jesus. Esse é o lugar em que nós, como igreja, vamos estar enraizados. Porque é nesse mesmo lugar que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E não é a igreja de 4 paredes, é a nossa igreja viva, que somos nós, eu e você juntos. Esse é o lugar que Deus deseja que nós venhamos estar, o lugar de unidade, de comunhão. Amém? Cara, pode ficar por aí, vamos entrar aqui. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Começa a orar agora, fala assim: eu não quero perder esse lugar de origem, esse lugar em que o Senhor me conquistou, em que o Senhor me guiou. O Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é a minha fonte de sustento, o Senhor é a fonte de águas vivas, Senhor, que eu bebo e eu nunca mais tenho vontade de beber novamente outras águas. O Senhor é o pão que me sustenta. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo, Jesus. Esse é o meu respirar. Se você sabe essa canção, cante. Deus Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Este é o meu pão. Ah, Jesus, este é o meu pão. Tua bondade feita em mim, feita em mim, eu nada sou sem ti. Você pode cantar isso e eu desesperado. Desesperado estou por ti. Mais uma vez, deixa eu respirar. Deixa eu respirar. Ah, Espírito, venha. Deixa eu respirar. Tua vontade feita. Amém, Jesus. Nós queremos pedir, Jesus, que a vida do Senhor seja o centro do nosso coração. Deus, não nos deixa perder o nosso coração, Pai. Deus, não nos deixa perder o nosso coração no meio do caminho. E se em algum momento nós perdemos o nosso coração, porque assim aconteceu comigo, Jesus. Jesus, que possamos nos arrepender como Davi fez rapidamente. E sermos perdoados, porque pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus purifica a nossa vida e a Tua palavra santifica. E Pai, que possamos ter essa essência como cristão, como filhos, em que buscamos a Tua presença, para que venhamos ser o sangue de Jesus, e buscamos a Tua palavra para que venhamos ser santificados, para que venhamos conhecer mais o Senhor. Jesus, nos lembra do início. Nos lembra da nossa origem, nos lembra quando o Senhor nos amou,
Nos lembra, porque o Senhor nos amou, Pai, de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. O seu Filho sofreu andando, Pai, 600 metros em Jerusalém, sendo açoitado, sendo cuspido. As pessoas xingaram ele, falaram mal dele, e ainda ele naquela cruz colocaram como zombaria que ele era o rei dos judeus, mas mal eles sabiam que isso é verdade. O Senhor é o nosso rei, o Senhor é aquele que governa a nossa vida, o Senhor é aquele que está no nosso coração, e o Senhor é aquele que nos deu o Espírito Santo, e o Senhor é aquele, Pai, que se faz presente, que anda no meio da sua igreja. Jesus, visita-nos hoje, ande no nosso meio, fale, Pai, conosco, Pai, de uma maneira que o Senhor nunca antes falou. E Jesus, que independente de qualquer coisa, independente das nossas conquistas, Pai, das nossas dificuldades, daquilo que nós perdemos ou ganhamos, Pai, que nunca possamos perder o nosso coração. E o nosso coração é guardar e cultivar, guardar, Pai, os nossos relacionamentos, guardar os nossos ambientes e cultivar o relacionamento com o Senhor e com os nossos irmãos, com a nossa família, nas nossas casas. Que as nossas casas sejam lugares em que altares sejam levantados, altares da Tua presença, Pai, que as pessoas quando entrarem na nossa casa possam sentir a Tua presença, porque nós somos de verdade, nós somos os adoradores que adoram em espírito, mas também nós somos de verdade, Jesus. Nós não somos falsos, nós não somos hipócritas, nós somos verdadeiros, Senhor, na nossa conduta, no nosso caráter, na nossa fala, Pai, nos nossos olhares. Senhor, nos dê olhares para Ti, enche os nossos olhos com a beleza do Senhor, enche os nossos olhos, Pai, com a Tua presença, porque o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso pão que nos alimenta, o Senhor é a fonte de água viva que desceu do céu, e nós queremos beber dessa água, nós queremos comer desse pão, Jesus, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Levante, Pai, uma igreja, Pai, não apenas conquiste, Pai, coisas, mas levante uma igreja, Pai, dia após dia, que tem o Senhor como fonte suficiente de prazer, fonte suficiente de alimento, que possamos nos alimentar, Pai, no lugar certo que é o Senhor, que possamos gastar a nossa vida no lugar certo que é a Tua igreja, Pai, e que o Senhor seja o centro do nosso coração. Coloca sobre nós amor, Pai, amor por Ti, amor pelos nossos irmãos, amor pelas pessoas, Pai, que possamos nos livrar, Pai, de toda fonte, toda raiz de amargura, e possamos estar enraizados em Cristo, que Ele é o verdadeiro amor. Isso que nós desejamos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus, depois abraça a pessoa que está ao seu lado. Deus é bom, gente. Glória a Deus, amém. Vamos ficar de pé, a gente está terminando. Muito bom, né? Bom ouvir de Deus, bom ouvir a palavra do Senhor. Passamos a estar orando, né? O nosso